Por que o pós-graduação em Niterói? Porque se não tivesse uma pós-graduação em Niterói, nós não íamos para frente. Talvez a pós-graduação não tivesse, digamos assim, toda essa configuração que ela tem hoje, de formação acadêmica e tudo mais. Nós tínhamos um pouco de dúvida se esse seria o caminho. Kant não, Kant tinha uma certeza. E acabou que ele nos convenceu que esse era o caminho. Só a graduação de Ciências Sociais não ia estancar, nós íamos ficar parados. Porque não ia ter mais professor, não é isso? Não ia ter mais, entendeu? Não ia ter mais concurso, quer dizer, esse troço ia ficar... Naquele tempo não tinha esse negócio de professor equivalente, não sei o que, não tinha nada disso. E aí foi um passo que foi sendo dado, quer dizer, havia uma oportunidade, acho que havia também, a gente começou a ver, especialmente o Kant, né? Eu acho que isso aí se deve muito a ele. Ele já começou a ver que havia um espaço para gente no Rio de Janeiro, em termos das questões, né, dos problemas, que seriam as ênfases, digamos assim, dessa pós-graduação, e a gente foi fazendo, com grandes dificuldades, obstáculos e conflitos, mas a gente foi fazendo. Só que aí nós tínhamos que aumentar o trabalho da gente para ter a pós-graduação, porque a pós-graduação é voluntária, não é isso? As aulas no departamento é que são obrigatórias. Então tivemos que aumentar o trabalho. Tinha muita gente que era contra, no próprio departamento, porque vai aumentar o trabalho, entendeu? Mas se não aumenta o trabalho, você não arranja também mais recursos, né? Recursos para ir a congresso, recursos né, administrativos, recursos acadêmicos, né? Status na universidade. Se você não tem uma pós-graduação, você, não vou dizer que não existe, mas você tem muita dificuldade de ter uma expressão dentro da instituição em que você está e para fora dela também. Era uma sensação que a gente tinha, não pode dizer que isso é uma interpretação, digamos assim. Não sei quais são tantas evidências etnográficas, mas juntando as coisas naquele período, nós estávamos formando um programa no Rio de Janeiro, onde já haviam outros 2 programas de pós-graduação. Isso era um pouco, era uma certa ousadia, né? Claro que nós também somos muitos de nós egressos do Museu Nacional, isso é um fato. Né? Mas, assim, no início, parecia uma coisa que talvez não comportasse muito, porque mais um programa no Rio de Janeiro. Quando alguém imaginou do Museu Nacional de que nós íamos fazer uma pós aqui, nós tínhamos decidido fazer. E pronto. Porque um dos argumentos muito fortes contra nós, nesse momento, em todos os níveis, era a existência do Museu Nacional. Não, já tem um curso nível 7 aqui no estado do Rio de Janeiro, já não precisa mais nada, não. E é engraçado, porque poucos anos depois eles criaram outro curso de antropologia dentro da UFRJ no IFIX, né, que é o de Sociologia e Antropologia, que são 2 áreas e eles dão diploma de antropólogo, mas é interessante. Agora, nesse momento, pra gente, assim, isso era um argumento, assim, olha, desistam, para que isso, não sei o que e tal. Porque já naquela época as pessoas achavam uma coisa assim um pouco desnecessária, né? Ter um curso de mestrado de antropologia e de ciência política aqui, pelos mesmos motivos, os 2, né? Quer dizer, um é porque tinha ciência política no UPERJ e o outro é porque tinha antropologia no Museu Nacional, né? Eu não me lembro exatamente o quanto o IFIX, né, fez o curso dele, mas é que o IFIX fez o curso dele na área de sociologia, ele não fez na área de antropologia. O curso lá é Sociologia e Antropologia, programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia, e ele é julgado pela sociologia, não é julgado pela antropologia. E nós aqui não queríamos nada com a sociologia, né? E eles também não queriam nada com a gente, então ficou essa junção da antropologia e da ciência política, né? Como havia uma aproximação grande entre alguns professores da antropologia e da ciência política, começaram a pensar nessa ideia de criar o programa. Achávamos importante, eu não sei se a coligação, a aliança com a antropologia era mais forte com a ciência política do que com a sociologia, que a gente, se fizéssemos uma aliança, talvez fosse mais forte, né, a possibilidade da gente aprovar um projeto
na CAPES, né, no Ministério da Educação, liberar uma pós-graduação nessa nossa área aqui na UF, na Universidade Federal Fluminense. Até porque sentíamos que, do ponto de vista político, da política acadêmica, seria mais forte, né, você ter essa aliança entre a ciência política e a antropologia, no sentido de montar uma pós-graduação na área. Precisavam juntar forças realmente para conseguir Não era fácil, como não é até hoje, você conseguir criar um curso de pós-graduação novo, porque, por exemplo, a universidade, você pode criar o curso que você quiser. Agora, a universidade só deixa você criar se houver qualquer probabilidade da CAPES legitimar, porque se não legitimar, vai fechar. E, bom, aí foi uma discussão longa, né? Pensando o próprio regimento do programa, foi um esforço grande, que a Pró-Reitoria colaborou, trazendo pessoas aqui para discutirem a proposta, e a gente foi costurando esse programa com a ideia de um programa interdisciplinar. Acabou que tudo isso foi superado, né? Levou 3 anos para superar, 91, 92, 93, e foi aprovado no final de 93, para iniciar em março de 94, a primeira turma, né? Criamos o primeiro coordenador. O primeiro coordenador do programa foi o professor Roberto Cante de Lima. Ele era o coordenador e eu fui o subcoordenador. Então, do ponto de vista institucional, criamos o seguinte: quando um período você tinha um coordenador de uma área, você tinha um subcoordenador da outra área. Então, o professor Cante foi o primeiro coordenador, era da antropologia, o primeiro subcoordenador do programa fui eu, que era da ciência política. Quando o professor Cante saiu, por causa do prazo da limitação da coordenação, eu assumi a coordenação. Eu fui o primeiro coordenador da ciência política no programa de pós-graduação em antropologia, o PPGACP. Vocês têm que entender o seguinte: o programa, quando começou, ele não tinha nem funcionário. A Ilma quebrava o galho. Aí depois começaram a fornecer pra gente uns terceirizados. Aí tinha um muito bom, tinha um muito ruim, você levava 4 meses para ensinar a pessoa a fazer o serviço. Depois de 4 meses arranjava um emprego do lado da casa dela, onde ganhava mais, largava tudo. Aí vinha outro terceirizado, você começava tudo outra vez. Então, assim, carregar aquele programa é uma coisa muito difícil. Nós devemos muito a Ilma, muito mesmo, porque a Ilma ela era secretária do departamento, ela não tinha nada com isso. E ela ajudava, ela fazia um monte de coisa, ela ensinava tudo. E a gente realmente, assim, funcionário, nós viemos a ter o Marcelo, recentemente. Assim, nós nunca tivemos funcionário. Bom, a gente criou logo de início uma revista, né, Antropolítica. A Antropolítica teve um apoio grande do pessoal de ciência política. Eu era parte da comissão editorial lá, mas foi muito boa essa revista, né? Enquanto estávamos juntos, como era um orçamento único ali, dava para você fazer focar a cooperação, né? Tanto é que várias obras, vários artigos de várias áreas da antropolítica foram publicadas ali. Tanto de antropologia, como ciência política, como sociologia também, né? Então era uma revista de cientistas sociais importantes, né? Que no primeiro número ela conseguiu um apoio do Unibanco e convidou assim, profissionais assim, já de grande reconhecimento, e então saiu o primeiro número com esse apoio do Unibanco, tanto que até hoje nós temos ainda exemplares para distribuir, mas a gente não deu vazão de tanta distribuição, foram 3.000 exemplares. A partir daí nós passamos a depender do dinheirinho do programa e da EDUF, aí nós passamos a ter alguns problemas.
Mas a antropolítica tinha um problema de continuidade que estava atrapalhando a nossa avaliação, que ela não estava conseguindo cumprir a continuidade. Então eu falei assim, olha, a gente tem que... Por que a gente não faz uma ajuda, né, um apoio consistente aos periódicos da universidade? Foi nesse momento que a gente conseguiu a qualificação mesmo, né, entramos lá na lista do Qualis, né, isso é importante. E aí a gente foi indo. Nossa revista, que publicamos vários textos importantes dos nossos companheiros, dos nossos colegas, né? Teses também das nossas áreas foram publicadas pela EDUF, pela editora da Universidade Federal Fluminense. Foi muito bom esse trabalho. Sim, porque o que é um campo intelectual? Né? Como muito bem nós insistimos, né? E você principalmente batalhou a peça, né? Uma editora. A gente tem que ter uma editora, porra. Né? Quem é você? Você é seu livro. Então vamos criar com a EDUF a coleção Sociologia e Antropologia e Ciência Política, né? Que a ideia da coleção, inclusive, era o seguinte: a gente tinha um dinheiro da CAPES, a gente financiaria os primeiros e depois a coleção se autofinanciava, ou seja, os autores abriam mão dos seus direitos autorais, o programa recebia 100 exemplares e o resto todo a EDUF vendia. A ideia era essa, era vender e refinanciar a coleção. Mas essa troca, né, que foi proposta pelo programa era muito difícil porque a EDUF nunca teve uma política de comercialização dos livros, de circulação dos livros. Então, é claro que não podia ter retorno de dinheiro porque os livros ficavam dependendo de alguém vir aí. Houve uma época, para a EDUF expor o trabalho, o Kant, com recursos de pesquisa lá que ele conseguia para o FEP, ele bancava, porque esses encontros eles estão cada vez mais sedimentados em pagamentos de serviço. Então, tanto a ABA como a Ampox alugam espaços para colocar o stand, e aí o programa não tinha esse recurso. Muitas vezes era o Kant que colaborava para essa exposição dos trabalhos, estimulava o lançamento dos livros. Esses livros foram vendendo devagar, né, evidentemente, porque livro de ciências sociais não vende depressa, não é nenhum best-seller. Eles reclamam muito disso, que os livros vendem devagar. Mas vende, os livros vendem, porque a EDUF não distribui, né? Quer dizer, nós é que distribuímos livros, nós é que íamos para o Ampox, para a ABA, para o Mercosul, todo mundo de mochila nas costas, livro nas costas, para botar lá para vender, né? Um belo dia eu recebo convite para ser a nova diretora da EDUF. Questões políticas. Bom, eu aceito o desafio um pouco com essa missão de, evidentemente, não só trabalhar com antropologia. Na gestão que eu fiz, a gente aumentou muito a produção de livros, conseguimos fazer isso. Muita coisa que estava engavetada, foi desengavetada, projetos e tal. Olha, essa separação é muito triste, tá? Num determinado momento, a separação também teve relação com a própria política da CAPES. A CAPES começou a apontar para programas disciplinares. Que a CAPES começou a implicar novamente com os cursos interdisciplinares. Uhum. E nós estávamos nessa categoria de interdisciplinaridade. Porque quando foi criado, a CAPES estava apoiando. Porque isso é assim. Aí na hora do DataCAPES começou novamente a enfatizar a disciplinaridade. E aí nós caímos numa espécie de limbo, porque eles estavam... Quem que ia avaliar a gente? Política ou antropologia? Aí começou uma confusão e aí a gente começou a ver, que a gente teve uma nota 3, que talvez não era para a gente ter tido, porque a gente estava nesse limbo, entendeu? A gente não era nenhuma para CAPES, a gente fazia um monte de coisa interessante, a gente tentava fazer um monte de coisa interessante, mas isso não aparecia para CAPES. No decorrer dos anos,
assim, as diferenças disciplinares foram se acentuando, digamos assim. Tudo que a gente pensou em juntar não funcionou. O concurso não funcionava, entendeu? Então, assim... Trabalhar junto em termos de pesquisa não funcionava. Funcionava com um professor ou outro. Um professor que sempre trabalhou com a gente muito bem foi o Ari. Mas digamos assim que foi o único. Interesses diferentes foram acontecendo. Esses desinteresses foram aprofundados e foram se tornando até motivos de divergências. E até que isso ficou mesmo uma coisa, vamos dizer, né, inviável e tal, e saiu do controle, vamos dizer assim. Né? E beneficiou todos os dois lados, porque quando se separou, nós fomos para 5, eles foram para 5 também, não sei o quê, quer dizer, foi uma coisa que serviu. Eu diria para você o seguinte, essa união foi oportunística, é isso, quer dizer, e como uma união oportunística, ela esgotou a sua finalidade na hora que os cursos atingiram uma maturação, atingiram uma maturidade já e identidades próprias no campo da ciência política e da antropologia, porque aí já em 2002 nós já éramos, vamos dizer, né, quando veio o doutorado, nós já tínhamos uma identidade, entendeu? Ouvimos as mesmas coisas. Para que criar um doutorado a mais? Para que? Não sei o que lá, já tem no Museu Nacional. Ainda dizia assim, além do mais, dizia assim, vocês não têm biblioteca. Mas tem a biblioteca do Museu Nacional, vocês podem atravessar aqui, lá, a biblioteca lá é ótima. Não sei o que lá, entendeu? Então, assim, tudo que a gente ouviu no início para criar o programa, nós ouvimos de novo para criar o doutorado. Vinham esses pareceres, entendeu? Falando das deficiências. E dá-lhe a gente comprar coisa, não sei o quê, e parecer a mesma coisa. Tem uma coisa errada nisso. A gente pedia para fazer uma visita aqui, né? Porque a CAPES mandava avaliadores visitarem a gente. E nada. Quando veio a visita, iniciou logo o papo, eu não sei para que vocês querem doutorado, porque tem doutorado no museu, tem doutorado no IFIX, não sei para que vocês querem doutorado aqui em Niterói, não sei o que, E aí eu desviei tudo, porque olha só, isso aqui não é filial de Museu Nacional nem nada, temos uma identidade e tal, você tem mais que ver se nós temos condições, né, acadêmicas e tal, isso que você está dizendo é uma coisa completamente não faz sentido nenhum, e estou querendo ter aluno aqui do doutorado, quero ter personalidade, né, acadêmica, quero ser visto como um curso completo, nós temos tudo para ter isso, todos os requisitos estão cumpridos, não vai ter por causa de quê? Então, o pessoal todo que ouviu aquilo também, né, com esse meu confrontação também, porque o pessoal também gosta de uma confusão, né? Então, aí foi todo mundo em cima dela, ela recuou os AF, não é isso? E aí a outra moça que fez direitinho o negócio e começou a fazer elogios. E aí recomendou a criação do doutorado. Agora, uma coisa que pode ser dita é esse interesse que já vinha lá da Escola Antropológica de Niterói, esse interesse em assuntos do entorno, é isso? E esse interesse nas políticas públicas. E o interessante é que, talvez brincando a ideia que a gente tinha de uma especialização, é que o nosso programa não se propunha apenas a formar gente, digamos assim, que fosse para uma carreira acadêmica. Havia uma certa outra ideia da antropologia, né, podendo contribuir em muitas outras esferas da sociedade, né, do campo social e político, né? Então eu acho que que acabou também sendo a nossa contribuição, né? Uma coisa não só restrita, é um certo, digamos assim, uma certa antropologia da ação. Vamos dizer, uma antropologia interessada, né? Interessada nos problemas sociais e interessada em transformar esses problemas sociais em problemas sociológicos que possam ser discutidos, estudados, não resolvidos, evidentemente. Mas... Porque antropologia, as pessoas podem até brigar muito, ter conflitos, divergências. Quer dizer, as pessoas estão fazendo coisas diferentes, mas ao mesmo tempo elas têm um espírito, né, que na hora que tem que juntar, se junta e faz o que tem que fazer junto.
Depois separa, depois vai todo mundo para sua oca, né? A aldeia não precisa ficar toda hora junto. Isso era outro lado bacana daqui, a marra, né? O povo daqui é marrento, isso é bom. Tudo que nós fizemos, resumindo a história, foi na marra. Nós fizemos tudo na marra. Nós fizemos tudo de teimosia, porque nós somos teimosos.